Olá, galerinha, tudo bom? Como tá passando o dia? Bem, graças a Deus. Acho que parece que tá, né, dando um tempo pra gente, né? Isso, graças a Deus. Vamos lá? Nossa atividade de hoje vai ser no caderno de português, porque nós vamos falar um pouquinho novamente sobre adjetivos, né? Que adjetivos é a palavra que caracteriza o substantivo, concordando com ele em gênero feminino, masculino e número singular ou plural. Então, os adjetivos ele dão a qualidade ao substantivo, né? Quando eu falo menina engraçada, o substantivo é a menina e o adjetivo que está dando qualidade ao substantivo é engraçada. Eu vou mostrar para vocês agora a atividade de casa de vocês para vocês entenderem direitinho. Vamos lá? A atividade de casa de vocês está assim, ó. Separe os substantivos em cada coluna e os adjetivos em outra. Então, você vai colocar o substantivo e aqui você vai colocar os adjetivos. Vou explicar. Aqui tem sala ventilada. Sala, ela é substantivo ou adjetivo? Se for substantivo, você vai colocar aqui. Ventilada é substantivo ou adjetivo? Se for adjetivo, você vai colocar aqui. Então, você vai separar cada uma dessas palavras. Sala ventilada. Qual é o substantivo, qual é o adjetivo? Moça elegante. Crianças sapecas. Roupa velha. Homem valente. Essa daqui é a atividade de vocês de português. Por quê? Vocês vão dividir, né, cada um no seu lugar. A segunda questão, né, complete com os adjetivos. Então, quem tem teimosia é o quê? Quem tem teimosia é teimoso. Muito bem, então você colocar teimoso aqui. Aí a letra B. Quem tem amor é... Letra C. Quem tem medo é... E a letra D. Quem tem carinho é... Então, você vai colocar só os adjetivos aqui. Você vai completar com os adjetivos, né? Com os adjetivos de teimosia, quem tem amor, quem tem medo e quem tem carinho. Essa daqui só é a 1 e a 2 atividade de português. Na aula de matemática hoje, nós vamos continuar com medidas de capacidade. E nós aprendemos que para medir a quantidade de líquidos que cabem em um recipiente, usamos a unidade padrão de medida, né, de capacidade, que é o litro. Não foi isso? E o símbolo do litro é o lei. Nós aprendemos também que 1 litro é igual a 1000 ml e meio litro é 500 ml e 1/4 de litro é 250 ml. Não foi isso? Que 1 litro é o mesmo que 2 meio litros e meio litro é o mesmo que 2/4 de litro, que é 2 de 250. E 1 litro é o mesmo que 4/4 de litro. Então, para a gente formar 1 litro, a gente precisa de 2 desses de meio litro. Para a gente formar 1 litro com esse pequeno aqui, a gente vai precisar de 4. Se a gente for formar o de 500, a gente vai precisar de 2. Tudo bem? A gente já respondeu essas atividades aqui. Agora a gente vai para essa. Essa primeira aqui não é para responder. Só é para responder a segunda, a terceira e a quarta. E a quinta. Vamos lá? Uma cozinheira gasta 4 litros de óleos por mês. Quanto gastará em 6 meses? Essa daqui é uma multiplicação. O que você vai fazer? Você vai formar uma multiplicação e responder. A 3. 1 litro de suco enche 4 copos de mesmo tamanho. Com 8 litros de suco, quantos copos iguais a esse encherei? Então, o que é que você vai acontecer? Você vai também fazer a multiplicação, né? Os copos de litro, para saber quantos, né, você encherá com 8 litros. Vamos lá? Aí tem esse daqui. No tanque de gasolina havia 350 litros de combustível. Já foram vendidos 135 litros. Quantos litros de gasolina ainda restam no tanque?
Então, esse também você vai fazer uma continha que não é multiplicação. Você vai ler direitinho para entender direitinho. Eu não vou lhe dizer porque é muito fácil esse. E o quinto, Marlene comprou 6 garrafas de suco. Cada uma contém 1,5 litro de suco. Quantos litros de suco foram comprados? Então, você também vai precisar fazer o cálculo aqui. Esse daqui não é para fazer, só é o 2, o 3, o 4 e o 5. Essa atividade da página 221, nós vamos deixar para responder na live, viu? Para a gente tirar todas as dúvidas e fechar o assunto. Então, essa atividade aqui a gente vai fazer na live. Tranquilo? Pronto. No assunto de história hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre ressuscitando animais e plantas. Vamos lá. Será possível trazer de volta à vida espécies de animais e de plantas que já desapareceram no nosso planeta? Será que é possível? Talvez muitos cientistas venham trabalhando, né, com a possibilidade de trazer de volta animais extintos ou plantas que já não existem. Eu vou mandar um vídeo para vocês falando sobre isso. Já pensou se o dinossauro voltasse a viver? Imagine aí. Entretanto, isso não é fácil, porque são necessários estudos de genética e biologia, entre outros, e depende também de tecnologias que a humanidade ainda não se desenvolveu, né? A humanidade ainda não desenvolveu completamente. Para tudo dar certo, é preciso que haja fósseis, isto é, restos desses animais e plantas, para que se possa recuperar o DNA ou as suas células. Enquanto isso não acontece, algumas experiências surpreendem o mundo. Por exemplo, foram encontradas em Israel sementes de mais de 2.000 anos de uma espécie de palmeira extintas. Os cientistas plantaram essa semente e elas brotaram. A nova planta já mede mais de 1,5 metros e continua crescendo. Então, eu estou enviando um vídeo para vocês, né, falando um pouquinho sobre isso também, né? O que é que os cientistas estão fazendo para descobrir. Agora, o que é que você acha? Se os dinossauros voltassem, como é que seria? Para mim, na minha opinião, não seria bom. Mas eu vou mandar o vídeo para vocês vão entender. Na aula a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem? A atividade de vocês tem assim, ó. Marque com X a resposta correta. O texto afirma que. Aí você vai ler aqui e vai ver quais são as afirmações. Aí tem o 2. Para conseguir recuperar uma espécie extinta, o que seria necessário de acordo com o texto? Eu terminei de falar. É só você vai ler o texto e vai responder. Para isso você vai precisar ler o texto. Aí tem o 3. O fato descrito sobre a palmeira que ressuscitou só foi possível porque. Para isso você também vai precisar ler o texto. Aí tem aqui o 4. Às vezes, alguma espécie animal ou vegetal é considerada em risco de extinção, mas acaba sobrevivendo e deixa de ser ameaçada. Foi o que aconteceu com um animal chamado Oryx da Arábia, um caprino de longos chifres. Houve uma grande campanha e um esforço enorme para salvar esse animal. Pesquise como se conseguiu essa vitória. Então, para isso, você vai ter que pesquisar ele na internet. Você vai pesquisar sobre esse animal, né, o Oryx da Arábia, e vai colocar aqui. Se você não conseguir, a gente vai responder junto. Mas pesquise para a gente debater junto, né, o que você descobriu e o que eu descobri, para a gente, né, juntar os dois, o que foi que a gente descobriu, para ficar muito interessante. Aí o quinto tem. Faça um desenho representando um habitat com fauna e flora, que é plantas e animais, muito ricas. Isto é, espécie bem diversa de animais e plantas. Use a imaginação, pois agora você vai pensar como artista. Então, o que é que você vai fazer? Você vai desenhar aqui bem bonito, né, plantas e animais. E bem colorido. Tudo bem? Essa daí é a atividade de história, viu? Beijos, até amanhã, se Deus quiser. E que Deus proteja cada um de vocês. Extinção é o total desaparecimento de espécies, subespécies, os grupos de espécies.
Esse momento é geralmente considerado sendo a morte do último indivíduo da espécie. Fizemos essa lista com alguns animais que estiveram à beira da extinção, mas graças ao homem, a espécie foi salva. Pois bem, o curioso é que nem todos os itens dessa lista foram culpa do homem. Pode parecer loucura, mas graças a nós, muitas espécies ainda vivem nesse mundo. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou apresentar para você os 10 animais que foram salvos da extinção. Mas antes, não te esquece de deixar o like no começo do vídeo. E se você é novo aqui, não vá embora sem se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para mais como este. Com tudo dito, vamos lá! 行きましょう。いきますよ。ワン、ツー、スリー。おお。Na lista vamos começar com o bongo oriental. Número 10. O bongo é o maior antílope africano. Esse animal é listado como quase ameaçado, enquanto sua contraparte oriental está criticamente em perigo na natureza. A população de bongos orientais sofreu na natureza graças a operações de corte e à caça ilegal. Em 2000, o bongo foi adicionado ao plano de sobrevivência das espécies e em apenas 6 anos parecia estar voltando. Infelizmente, até 2013, os sucessos obtidos no retorno do bongo oriental para a natureza foram negados pela atividade humana, resultando na quase destruição desses animais na natureza. Com apenas 100 indivíduos deixados de fora do cativeiro, programas especiais de reprodução foram colocados em prática. Atualmente, há mais bongos de montanha vivendo em cativeiro do que na natureza. Número 9. Aurochs árabe. O Aurochs árabe foi listado como extinto na natureza pelo início dos anos 70, graças à caça excessiva. Porém, havia pequenas populações de Aurochs da Arábia, espalhados por zoológicos em todo o mundo, o que levou os conservacionistas a lançarem a Operação Aurochs, com o objetivo de criar e reintroduzir populações na natureza. O Phoenix Zoo começou o projeto ao lado da Sociedade Fauna and Flora Preservation de Londres, com a ajuda do World Wildlife Fund. Desde que o projeto começou, ainda na década de 1960, o Phoenix Zoo conseguiu mais de 240 nascimentos e até 1980 eles tinham animais suficientes para reintroduzi-los na natureza. Um projeto que começou com poucos indivíduos ajudou a restabelecer as populações de Aurochs em Omã, Arábia Saudita e Israel. The main predator of and threat to aurochs in the world today. The good news for them is we're at the point where the numbers have gotten up high enough. Número 8. Abutre barbudo. É uma ave muito grande, que pode chegar a medir com as asas abertas entre 2 e 3 metros e pesar até 7 quilos. Seu rabo tem forma de losango e sua plumagem, em geral, tem tons marrons, escuros ou claros. No entanto, quando são jovens, as penas podem ser pretas, especialmente na cabeça. Em seu rosto, ressalta-se uma listra preta, parecendo uma máscara, que lhe destaca com relação a outras espécies de abutres. Essa listra pode vir acompanhada de um colar de penas pretas, que ficam diante do rosto, como uma espécie de barba. Por isso também é conhecido como abutre barbudo. Número 7. Mico-leão dourado. Também conhecido como sangue-dourado, o mico-leão dourado entrou em extinção por causa da destruição do seu habitat natural. A população desse animal caiu para apenas 200 em 1981. Os esforços de conservação entraram em vigor na década de 1980 e, graças à interação positiva do homem, o número aumentou para 3.200. Programas de reprodução em cativeiro ajudaram a construir a população em níveis altos, o que permitiu que eles não apenas fossem devolvidos ao habitat nativo, mas também a novos locais nas florestas tropicais aqui do Brasil. Número 6. Okapi.
O parentesco com a girafa é confirmado pelas orelhas grandes e eretas, a língua comprida e prensil e as saliências córneas cobertas por pele. O seu pelo é muito suave e oleoso, permitindo-lhe manter-se seco na época das chuvas. A língua, com cerca de 35 centímetros, é utilizada para a limpeza dos seus próprios olhos e orelhas. É considerada uma espécie rara. No entanto, a floresta densa, os conflitos armados e seus habitats evasivos poderão esconder o seu real estatuto de conservação. A caça desportiva e a perda de habitat são as suas principais ameaças. Número 5. Tacarri. Estas aves habitam as pastagens alpinas da Ilha do Sul da Nova Zelândia. A sua alimentação, exclusivamente herbívora, é composta pelas partes mais tenras da vegetação rasteira da montanha. São aves territoriais que vivem aos pares. Os ninhos são construídos junto ao solo, debaixo de arbustos, e na época de reprodução, as fêmeas colocam apenas 2 ovos. A taxa de sobrevivência das crias é relativamente alta, entre os 73% e 97%. Contudo, muitos desaparecem na zona do Pacífico, devido à caça excessiva e introdução de espécies invasoras, chamadas de roedores. O tacarri foi considerado extinto por muito tempo. Em 1948, no entanto, foi redescoberta uma pequena população no alto das montanhas de Murchison, na Ilha do Sul. Número 4. Rã dourada. Essas rãs douradas do Panamá foram listados como criticamente ameaçados de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza e UCN. O desmatamento, poluição da água e perda de habitat são alguns dos motivos que levaram essa espécie à beira da extinção. Mas o maior problema não são as consequências causadas pelos humanos. A quitridiomicose é uma doença infecciosa fatal que afeta os anfíbios e é causada por um fungo e que se espalhou pela América do Sul e Central. Eles podem até estar extintos em seu habitat natural, mas graças aos programas de reprodução feitos pelo homem, será possível que os cientistas um dia devolvam a espécie para a natureza. Número 3. Tartaruga alligator. As mandíbulas da tartaruga alligator são tão fortes que podem quebrar ossos humanos com facilidade. A força de sua mordida pode ultrapassar 600 quilos, enquanto a de um leão gira em torno de 400 quilos. Costumeiramente, em seu cardápio estão incluídos peixes, camarões, lagostas, caranguejos, moluscos, salamandras, sapos e filhotes de crocodilos. Contudo, quando não encontra suas presas, elas também se alimentam de plantas aquáticas, raízes e frutas. Número 2. Tilâncinus. Após relatos de avistamentos na Austrália de um animal semelhante ao Tilâncinus, considerado extinto, cientistas montaram acampamento para monitorar a possibilidade plausível de que o bicho ainda esteja entre nós. Conhecido também como tilacino, o animal teria sido extinto há mais de 80 anos, segundo registros. Acredita-se que o último indivíduo da espécie morreu em 1936 em um zoológico. Na Austrália, eles teriam desaparecido há mais de 2.000 anos, mas os relatos de avistamento recente vêm justamente no norte do país, no estado de Queensland, e dão conta de um bicho semelhante a um grande cachorro e com listras na costa igual ao animal. A questão que fica é: será que o ser humano vai conseguir tirar o animal da extinção? Número 1. Saiga. E o mais esperado, o primeiro lugar. Simplesmente esta é uma espécie de antílope em perigo crítico que originalmente habitava uma vasta área da zona de estepes de Eurásia, do sopé das montanhas dos Cárpatos, além de regiões do Cáucaso, da Dzungaria
e da Mongólia. Depois de um rápido declínio na década de 1920, em que eles foram quase completamente exterminados, os saigas conseguiram se recuperar. Em 1950, 2 milhões deles ainda eram encontrados nas estepes da União Soviética. Sua população diminuiu drasticamente após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, devido à caça descontrolada e à procura de chifres para uso da medicina chinesa. Em julho de 2014, os funcionários de alfândega chineses que trabalhavam na fronteira com o Cazaquistão descobriram 66 caixas contendo 2.351 chifres de antílope saiga, carga estimada em 11 milhões de dólares. A esse preço, cada chifre custaria mais de 4.600 dólares. Mas e aí? Para você, quais foram os animais que foram salvos da extinção que você não conhecia? Deixe teu comentário aí embaixo e compartilhe este vídeo se você gostar. Se inscreve aí no canal e ative o sininho para muito mais novidades. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!